Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vasco tendo, né, um aumento em relação à venda do potencial construtivo, que eu vou deixar aqui para vocês. Além do mais, né, esse encaminhamento podendo sair ainda em 2025 para a venda do potencial construtivo. Vale lembrar que pode render até 600 milhões de reais, que ajudaria demais, tanto na reforma de São Januário e uma parte também para o CT. Então vou deixar aqui tudo sobre esse projeto, um pouco mais da reforma também e as novidades que tivemos nessa última semana, justamente, né, em relação a esse reforço, que vamos colocar assim, na venda dos name rights. Vou trazer aqui os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, que nós já trouxemos diversos outros projetos, né, do Vasco da Gama nesse último mês, de projeto de estádio, de CT, enfim. Se você não quiser perder nada, conta com seu like e com a sua inscrição aqui embaixo para a gente chegar também aos 25 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Vou deixar aqui inclusive um vídeo do Nicola, tá, gente? Ele fala um pouco mais sobre isso, então bora lá. Sobre o Vasco da Gama, quando a fase é boa, tudo conspira a favor. E o Vasco tem vivido uma maré de sorte muito legal. Vinha contando para vocês há semanas sobre a negociação para o potencial construtivo. O Vasco está negociando com 3 empresas a venda do potencial construtivo de São Januário. E a ideia era faturar algo na casa dos 500 milhões de reais. Pois bem, foram feitos cálculos novos que apontam que o Vasco deve ficar com 614 milhões de reais. São 114 milhões de reais a mais para serem investidos, por exemplo, na reforma de São Januário. Só para lembrar que o Vasco está na fase de diligências com essas 3 empresas que assinaram as opções de compra do potencial construtivo. Nicola, o que se trata essas diligências? Estão analisando as informações financeiras e de conformidade das partes para que o negócio seja definitivamente assinado. A partir daí o Vasco passa a trabalhar no projeto de reforma de São Januário, que está atrasado. Cruz Maltino já se acertou com a Arena Events Venues. Essa empresa ganhou a concorrência para realizar a obra, mas o projeto ainda não está avançando. Ou seja, é algo bem interessante, né? Os créditos aqui por Nicola, vão lá se inscrever. Ele aumenta esse potencial de venda, ou seja, vale lembrar que desde o início já tinha sim essa possibilidade de chegar até 600 milhões, mas muita gente não acreditava. Inclusive o Vasco, nesse projeto, né, quando foi anunciado, trabalhava com algo na casa dos 506 milhões de reais, ou seja, muito bom, porque você pode considerar que sempre vai ter uns custos extras. Esse projeto foi apresentado em 2024 e está atrasado, né, para começar as obras. Então, naturalmente, vamos colocar, saiu de 504 milhões, com alguns imprevistos, 60 milhões, vai uns 10% a mais, 15% a mais de custo, ótimo, e pode utilizar esses 114 milhões de reais em outras frentes. Então tá aqui, ó, projeto de lei aprovado dessa última quinta-feira dará mais opções de compradores para o Cruz Maltino, que atualmente possui venda encaminhada. Então foi um projeto aqui apresentado então e aprovado, de que a autoria da própria Prefeitura do Rio ainda vai passar por mais uma votação, e a tendência é que tenha as empresas, né, podendo comprar 100% do percentual do potencial construtivo de São Januário. Porém, caso haja desistência, o clube terá uma cartela maior de compradores, tornando a venda mais fácil e tendo uma disputa, né? Ou seja, a empresa tem a opção assinada, a primeira, a Brastinto, de 30 mil metros quadrados, e o potencial de construtivo de São Januário, que é de 280 mil metros quadrados. A Só de Capital está disposta a adquirir mais 220 mil metros quadrados, a maior, e a Tegra, né, que é o restante, que é de 30 mil metros quadrados, que vai ser um valor podendo chegar, né, nesses 606 a 614 milhões de reais, com mais empresas querendo comprar. Tem até um leilão também nessa aí, né? Então é algo muito positivo. Tem aqui nessa última matéria que foi publicada em outubro desse ano, ó, Eduardo Paes, prefeito do Rio, assinou então um termo que pode, né, aumentar muito esse valor e tendo um encaminhamento nas negociações. Inclusive, gente, finalmente eu vou tratar de assunto de interesse público, né, porque eu tenho tratado vezes essa coisa de ser prefeito, a gente é obrigado a... eu não vou nem deixar o vídeo que tem essa música do hino do Vasco, então acho que pode me dar problema aqui. Mas aí o Eduardo Paes e o Pedrinho, que são muito próximos, falando, né, desse acordo em encaminhamento, que vai facilitar muito a vida do Vasco para poder ter um valor ainda mais alto desse potencial construtivo, né? Então eu vou deixar aqui, ó, sobre o projeto, inclusive o Globo Esporte trouxe essa matéria aqui na época, falando um pouco mais dessa venda do potencial construtivo e do estádio, que é aumentar uma ampliação para até 47.383 torcedores, e a reforma seria então de 3 anos e um orçamento de 506 milhões de reais.
Então, vamos colocar, vai começar início do ano que vem, 2026, vai ficar pronto então final de 2028 ou janeiro a março de 2029, que é um prazo longo, né? 3 anos, mas é uma projeção realista. Ou seja, as obras, a tendência é que começasse ainda em 2025, não foi o que aconteceu justamente também por conta dessa venda do potencial construtivo, mas foi algo interessante, por quê? Porque aí você teve mais compradores e pôde aumentar, né, esse valor em mais de 100 milhões de reais. Então vai ter a capacidade de 47.383 torcedores. Tem aqui também a área externa, né, muito bonita mesmo, igual eu deixei aqui para vocês. Acho que essa fachada aqui do estádio vai ficar mais bonita, a fachada leste aqui também com o símbolo do clube, mas essa outra aqui também, cara, surreal. Vai ficar um projeto realmente muito bonito e obviamente um dos estádios mais modernos e bonitos do país, né? Não é porque eu torço pro Cruzeiro, mas do Atlético Mineiro, por exemplo, eu acho bem mais feio do que esse projeto aqui do Vasco, tá? Sinceramente, igual, parece uma caixa, né? Toda fechada. Esse aqui, você tem um design realmente muito bonito, né? Eu acho que vai ficar muito mais interessante. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Tem também a área de camarotes, um museu também, né? Que é esse aqui, ó. Vai ficar muito interessante essa fachada. E também as outras questões envolvendo o estádio, igual tá aqui, ó, uma área também com as piscinas e tudo mais, a área também da torcida visitante, vai ter uma ampliação, podendo então chegar a esse público de quase 50 mil torcedores, que era algo que o Vasco vinha precisando realmente, né, de ter essa reforma em São Januário, e justamente com o bom momento que vive o clube também dentro de campo, é algo que vai facilitar demais a vida, porque quando tudo tá dando errado, parece que, meu Deus, nada funciona, né? O Vasco não vai conseguir, vai sair dessa situação e tal. E eu vejo que o Vasco falta sim essa reforma do estádio. Eu acho que para voltar a ser aquele time que vai disputar títulos e tudo mais, você precisa de sim ter um estádio moderno. A torcida custa caber, né, hoje em São Januário. Eu acho que até esse estádio de 47 mil é muito pequeno para a torcida do Vasco, mas já é um começo, já é um melhor. Pelo menos tem o Maracanã, que você pode mandar um jogo ou outro ali talvez, ainda mais esse período que vai estar em reforma durante 3 anos, né? Vai acabar sendo sim a alternativa, e aí tá aqui o complexo inteiro, né, sendo reformado com algumas outras áreas, igual eu deixei aqui para vocês, muito bonito. E aí, no futuro não tão distante, o Vasco retornando aqui do que ele mais sabe fazer, você tendo um bom estádio, aumentando a torcida, o público e tudo mais, aumento de bilheteria, patrocínios, também a questão de venda de jogadores, né, você tendo uma arena e tudo mais, seu jogador é mais valorizado, né, o cara vem do futebol europeu, analisa ali o gramado, vê que é um estádio tudo bonitinho, isso daí parece besteira, mas faz muita diferença. Você pode ver que os clubes no Brasil que mais vendem bem, você vê que geralmente todos já tem uma arena própria, um estádio muito bonito e tudo mais, isso aí faz diferença, cara, parece besteira, mas isso aí faz uma diferença muito grande. E obviamente o Vasco voltando, né, igual essa boa fase com o Fernando Diniz, chegando numa semifinal da Copa do Brasil, eu acredito que pode sim chegar na decisão, quem sabe um título da Copa do Brasil. Tem a questão também de conseguir uma vaga direta, talvez pelo Campeonato Brasileiro, terminando em quinto, sexto, atualmente também, né, entrando totalmente nessa disputa pela vaga na Libertadores, e agora com esse projeto garantindo, né, até 106 milhões de reais extras para o Vasco da Gama. Vou deixar outros vídeos, inclusive um falando só sobre o CT recentemente, né, reformado, que pode sim haver algumas melhorias, e nos vemos aqui então numa próxima. Valeu!